Sejam bem-vindos aqui ao meu canal de palestras espíritas. Eu sou Jorge Jossi Wagner e mais uma vez tenho a alegria de levar a todos vocês mais um vídeo. Esse tem por título Os Espíritas e a Eleição. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, feito comentários, sugerido temas, se inscrito em meu canal. Já passamos de 1.500 inscritos. Peço a você que possa me ajudar a conseguir mais inscrições ainda, porque aqui nós divulgamos somente o bem. Aqui nós falamos da razão, do uso do raciocínio, da inteligência. Falamos de Deus, falamos de Jesus. E agradecemos, nesse momento, a Deus pela vida, pelas oportunidades. Os Espíritas e a Eleição. Por que eu não coloquei como título o Espiritismo e a Religião? Vamos lá. Porque o Espiritismo é a nossa religião, uma religião espírita, é a doutrina espírita. Mas a religião, ela ensina-nos como nos portar. Mas como nos portar depende de nós. Por isso o título é O Espírita e a Religião. E a eleição, como ele deve se portar. Vivemos, nós todos observamos isso, tempos difíceis em nosso amado Brasil. Estamos diante de outras eleições para o executivo e o legislativo. E vemos muitas pessoas se digladiando na defesa deste ou daquele candidato. Nós temos liberdade para fazer isso. Felizmente, temos atualmente essa ferramenta extraordinária que é a internet e nela as redes sociais, que nos permitem falar e ouvir tudo e todos, sempre com responsabilidade. Nós temos a liberdade de dizer o que sentimos. Podemos ler o que os outros também falam e sentem. Sempre, claro, com a responsabilidade, sempre dentro da lei estabelecida pelos homens. Se eu acusar alguém de alguma coisa, eu posso fazer isso. Mas eu posso e tenho que saber que eu posso ser ou ter que provar aquilo que eu estou dizendo. Mas eu tenho a liberdade de falar. Mas eu tenho também que entender que eu serei responsabilizado por aquilo que eu estiver falando. E o espírita, diante disso tudo, da situação que vivemos, da eleição que se aproxima, de tantas desavenças, qual é o papel que o espírita deve desempenhar? O espiritismo, ele não cria a renovação social. É a madureza da humanidade que fará essa renovação, porque essa renovação é uma necessidade. Por isso dizíamos bem no princípio, que o Espiritismo nos ensina como nos comportar, mas o comportamento depende de cada um de nós. O Espiritismo surgiu na hora que podia ser de utilidade, visto que também, para ele, os tempos são chegados. Encontramos essas notas no livro A Gênese. Esclarecem-nos os Espíritos no outro livro, chamado Livro dos Espíritos, que é o primeiro e mais importante dos livros da doutrina espírita, que o progresso moral decorre do progresso intelectual. Porém, nem sempre o progresso moral segue o progresso intelectual, que é mais fácil de conquistar e está bem mais avançado do que o progresso moral, muito embora tenhamos progresso moral. Nós espíritas sabemos que temos um compromisso intransferível com a reforma íntima. Allan Kardec nos colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Mas esse aperfeiçoamento pessoal deve refletir-se em nossa atuação consciente para ajudar a transformar a sociedade em uma sociedade justa e amorosa. E isso é uma advertência, um ensinamento que os Espíritos nos trazem, quando eles nos falam
Numa sociedade organizada segundo as leis cristãs, ninguém deve morrer de fome. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E ele próprio, o homem, será melhor. Destaca-se, então, o compromisso do espírita com uma nova ordem social fundada no direito e no amor. Obviamente, essa transformação dependerá da ação consciente dos bons e, ao lado deles, os espíritos atuando com uma consciência política fundamentada nos princípios éticos das leis morais constadas em O Livro dos Espíritos. Portanto, devemos aqui ressaltar que essas leis morais constadas de O Livro dos Espíritos, elas estão fundamentadas nos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Não foi criada pelos Espíritos ou criado através do Livro dos Espíritos. São fundamentadas nos ensinamentos de Jesus. Portanto, não pode o espírita alienar-se da sociedade e não agir com conhecimento e amor nessa transformação, nesse momento histórico tão importante da civilização humana. E para nós, os que estão reencarnados aqui, na nossa amada pátria, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Vemos essa frase em O Evangelho segundo o Espiritismo, e isso já nos fora alertado nos tempos de Jesus, pelos próprios apóstolos. Observando a ousadia da maldade e a confusão entre bondade e a omissão, Allan Kardec indagou aos espíritos por que é que no mundo quase que frequentemente a influência dos maus sobrepuja a dos bons. A resposta dos espíritos superiores é que é por fraqueza dos bons, porque os maus são intrigantes, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, ou seja, quando os bons o quiserem, predominarão. A resposta é clara e precisa. Não permite dúvidas àqueles que pretendem ser bons. O mundo, e especificamente a estrutura social brasileira, está precisando de transformações urgentes para calar a ação dos maus, que encobrem os bons costumes. E avançamos lentamente nesse sentido. Falamos dos que semeiam a miséria, que se utilizam dos instrumentos da corrupção, da fraude e da mentira para atingir seus objetivos egoísticos e antiéticos. Estes, aos poucos, estão sendo retirados da vida pública de forma natural, porque o crescimento, a evolução e o equilíbrio dos bons vão refutando esses que não são equilibrados, não são honestos. Momento significativo para a transformação da sociedade é a realização de eleições para os poderes legislativo e executivo. Em breve, muito em breve, seremos chamados às urnas. Faltam poucos meses para isso. O espírita precisa estar consciente de sua responsabilidade nesse momento, seja pleiteando cargos eletivos, ou seja, simplesmente exercendo essa extraordinária responsabilidade, que é depositar o seu voto na urna, que é votar, uma responsabilidade extremamente grande. O voto, devemos entender, é uma procuração que se passa a alguém, a um candidato, para que, se esse candidato seja eleito, ele age em nosso nome, a bem da coletividade. Daí a responsabilidade de todos nós em estudarmos muito bem em quem nós vamos votar. E hoje nós temos essa maravilhosa ferramenta, que é a internet, que nos traz de forma
concisa, de forma esmiuçada, a vida de cada candidato. E nós temos a obrigação de estudá-la. Porque esse candidato, se eleito, ele irá atuar em nosso nome. É a eleição, o voto, a maior manifestação de amor ao povo. Não votar, anular o voto, omitir-se, é apoiar as forças do mal, é permitir que os maus dominem os bons. Por isso devemos comparecer e votar consciente. Para que o espírita tenha critérios de avaliação do candidato, comparemos a sua conduta como membro da família, na sua atividade profissional. Vejamos o seu interesse e envolvimento para com a comunidade e os princípios contidos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, chamadas leis morais, onde estão os conceitos sobre o bem e o mal, a sociedade, o trabalho, o progresso, a igualdade, a justiça e o amor. Comparemos o candidato a essas leis, para que ele seja merecedor do nosso voto. Porém, não se deve levar as questões políticas, partidárias, para dentro do centro espírita ou instituição espírita. O espírita deve votar sim, mas não deve fazer do centro espírita um local de incentivo a esse ou aquele candidato. O centro espírita é um local de estudo do bem, do bom, de Jesus, de falar sobre Deus. Nós espíritas temos que conscientemente, fora do centro espírita, votar. Novamente repetimos, votemos conscientemente, votemos com muita responsabilidade e, acima de tudo, votemos com amor. Pensemos nisso, analisemos esse texto, esse vídeo, e que tenhamos mais tranquilidade, mais equilíbrio naquilo que nós formos escrever, nas nossas opiniões nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez pela sua... mais uma vez agradeço o seu interesse em verificar, em assistir os meus vídeos. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz.